Muito bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Desperta Colonial. Meu nome é Edinaldo, eu sou seminarista da igreja. Nós estamos aqui mais uma vez para continuarmos com a nossa série de mensagens, série de ensinos aí, na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos continuar a partir do versículo 15 do capítulo 1. Porém, antes nós vamos apenas recapitular um pouquinho do que nós vimos na última semana. Nós vimos a saudação de Paulo, a introdução da carta. Paulo recebera a visita de Epáfras, que é o pastor da igreja, fundador dessa igreja, um discípulo de Paulo. Provavelmente Paulo é que levou esse homem a Cristo. Então Paulo vai receber essa visita. Paulo estava preso, é uma das cartas de Paulo na prisão. Então Paulo recebe a visita desse homem, desse servo de Deus, e esse homem vai levar algumas informações, e dentro das informações está a preocupação dele a uma nova seita, uma nova ideia que vem crescendo, que vem entrando, que é o gnosticismo. Nós colocamos um pouquinho na última semana, não vamos ter tempo para explicar tudo como é que funcionava, mas algumas pinceladas nós vamos dar aí. Se o irmão tiver curiosidade, é só buscar ali, que vai ter todas as informações de como funciona essa seita. É bastante interessante também ter o conhecimento disso, mas nós não vamos ter tempo para explicar tudo como é que funciona. Mas Paulo vai trabalhar essa carta refutando essa ideia, a ideia de que teria a ideia desses gnósticos, é que havia um dualismo ali entre corpo e espírito. Então a matéria é má, o espírito que é bom. Então logo Jesus não poderia ter vindo em corpo, ele não poderia ter habitado um corpo humano, porque um corpo é mau, um Deus não vai habitar. Então fazendo uma desconstrução da obra de Cristo. Isso é normal em qualquer seita, é isso que vai acontecer. Tem muitas que, não, Jesus Cristo é Deus, mas, e quando vem o mas, é que tem um problema, É que tem esse problema aí quando vem esse mas. Então não tem mas em Cristo, ele é supremo, e Paulo vai deixar isso muito claro. Ele é o suficiente, não precisamos de outra coisa, apenas Cristo. Paulo vai deixar isso muito claro nos versículos que nós vamos ler hoje. Então essa é a ideia, essa é a corrente que estava ali naquele momento. Então Paulo vai começar refutando isso, e já começa no versículo 15 falando que o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. A versão que eu estou utilizando traz a ideia da supremacia de Cristo sobre a criação. Talvez a sua Bíblia e outras tenham a ideia e tenha a tradução de primogênito da criação. Também teve interpretações disso, dessa ideia aí de primogênito da criação, e aí tem outra seita que coloca Jesus Cristo como um Deus, mas um Deus inferior, porque se ele foi criado, ele é primogênito da criação, então logo ele não pode ser um Deus superior, porque ele não é um ser que pode, divino, total, eterno, não é um Deus, ele é um subdeus, porque ele foi criado. Mentira, não existe isso. E aqui essa versão aqui, nova versão transformadora, NVT, já traz a ideia dele ter a supremacia sobre a criação e não necessariamente a primogenitura. A palavra primogênito lá é para dar essa ideia de supremacia, de herança, Deus dá a Cristo ali todo o direito. Paulo vai dizer isso por meio do Pai. A ele é dado toda a supremacia. Então Jesus é supremo, Jesus é Deus. Paulo vai reforçar isso nesses versículos que nós vamos continuar lendo. Então Paulo já coloca que ele é a imagem do Deus invisível. Ele não era invisível, Jesus não foi invisível, Ele foi um homem invisível, sofreu dores, sofreu perseguições, e teve que assim fazê-lo para que pudesse nos reconciliar com o Pai. Então ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, toda a plenitude de Deus habitou em Cristo, Então ele tem toda a plenitude da divindade. Paulo vai falar isso também mais à frente. Então no versículo ele já começa rebatendo essa ideia de que Deus não detém, de que Jesus não detinha a supremacia, por ele ser um Deus inferior, Então no versículo 16 ele continua: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra.
todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como nos tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo então reforça a ideia de que Jesus é supremo sobre toda a criação. Não é apenas sobre o homem, a criação humana, ou sobre a terra. Não, é sobre tudo. Tudo que é visível, tudo que é invisível. Tudo que há no mundo, Cristo detém toda a supremacia. Ele está acima de todas as coisas. E tudo foi criado por meio dele. Então Paulo reforça essa ideia de Jesus é um ser supremo, é um Deus supremo, não é nada de um Deus inferior, e sim, é um Deus que detém toda a supremacia. Ele continua, ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Então Paulo vai falar da eternidade de Jesus, ou seja, Jesus não entrou na história apenas quando veio à Terra. Ele não existia o Deus Pai, Criador, né? O Deus Espírito Santo, mas Jesus só entra na história aí há cerca de 2000 anos atrás. Aí não é assim. Jesus estava na criação, Jesus participou da criação, como ele deixa muito claro aqui. Jesus é Criador, tudo criado por ele e por meio dele, no caso para ele. Então ele existia, ou seja, Jesus é eterno, tem a eternidade em Cristo. Então ele não teve início, né? Não tem fim, não terá fim. Então ele também está aí no mesmo patamar do nosso Deus, porque ele é Deus. Paulo quer deixar isso muito claro para eles. Jesus é Deus e nele habita toda a supremacia. Então ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ou seja, ele é que comanda a igreja. É nele que nós temos que depositar tudo, é em Cristo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, ou seja, ele é o início de todas as coisas. Supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto, ele é o primeiro em tudo. Então, na ideia de ressuscitar aqui, a gente tem a ideia, nós vimos muitas pessoas questionam aqui, mas ele não é o primeiro a ressuscitar. Houve ressurreição antes de Cristo. Mas todos que ressuscitaram morreram, né? Ele é o primeiro que ressuscitou e reviveu, e está vivo até hoje, se mantém vivo até hoje no céu. Então ele é o primeiro. Nós teremos essa oportunidade também. Em Cristo Jesus nós teremos a oportunidade de morrer, talvez, né? Talvez nós não passemos por isso, seremos arrebatados aí a qualquer instante, quem sabe. Mas muitos morreram, né? E nós também podemos chegar à morte, mas vamos ressuscitar também, assim como Cristo fez. Mas ele foi o primeiro que fez isso. Então ele é o supremo, ele é o primeiro em todas as coisas, inclusive nisso. Pois foi do agrado do Pai, então Paulo vai colocar que foi do agrado de Deus, foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Então tudo que é perfeito, tudo que é pleno, então em Cristo está habitado. Então Cristo detém toda a perfeição, toda a plenitude. Então tudo detém que você necessita, tudo que o mundo precisa, tudo que nós precisamos está em Cristo. Não é necessário buscarmos nenhum conhecimento oculto como eles estavam fazendo. E hoje para nós também não é necessário buscarmos nada a não ser Cristo. Ele é suficiente para nós. Não precisamos de mais nada a não ser Jesus Cristo habitando em nossas vidas diariamente. É Ele que está, é nele que habita toda a plenitude da divindade, é nele que está tudo o que necessitamos. Então, habita a plenitude que habita no Filho. Versículo 20, por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Nesses versículos, Paulo vai dar a ideia da humanidade de Cristo, né? Isso inclui vocês, né? O que Cristo fez, né? Na cruz por nós, né? Então, deixando claro que havia sangue, que Jesus sim teve um corpo, e esse corpo foi pregado na cruz por nós, nos reconciliando com o Pai. Essa ideia de que ele não teve um corpo desconstrói tudo isso. É a ideia perniciosa. E hoje nós temos muitas ideias como essa também, que desconstrói a obra de Cristo
Então era isso que eles estavam querendo fazer, e Paulo faz a questão de enfatizar nesses versículos aqui, 21. Isso inclui vocês, falando vocês também, assim como eu, vocês, inclui vocês que antes estavam longe de Deus, ou seja, todos nós, eu, você, os colossenses, nós aqui na Batista em Colonial, todos nós estávamos, todos os santos, todos nós, todo ser humano estava longe de Deus. E eram seus inimigos, nós estávamos em guerra com Deus. Então, eram seus inimigos, estavam separados dele por seus maus pensamentos. E agora, porém, ele os reconciliou, versículo 22, consigo por meio da morte do seu filho, no corpo físico. Então, Paulo vai deixar claro, para com essa besteira, não ouça esses caras aí que estão querendo dizer que Jesus Cristo não teve um corpo, que o corpo é mau, a matéria é má, e por isso, não, para com isso. Ele teve no meio de um corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Então foi por meio do seu corpo físico, ele foi pregado na cruz, foi o seu sacrifício que fez com que nós, hoje, pudéssemos ter paz com o nosso Deus. É Cristo que pode dar para você a paz com Deus. Se você que está me ouvindo ainda não detém isso, se você ainda não crê em Cristo, que você faça isso agora, para que você possa ser reconciliado com Deus. Porque só em Cristo, não há em outro lugar. Não há em santos, não há em pensamentos, não há em pessoas, apenas em Cristo. Só Cristo é capaz de te reconciliar e reconciliar você com Deus. Se você não tem Cristo, você está em guerra com Deus. Então, para que você tenha paz com Deus, aceite Jesus Cristo, se você ainda não fez. E para nós, versículo 22, que já temos, e como ali Paulo estava escrevendo para pessoas que já tinham Cristo, ele traz esse último conselho aqui nesse bloco. É preciso, porém, que continue a crer nessa verdade. Então Paulo fala, deixe esses caras de lado. Não creia que esses caras estão falando isso, esses caras estão falando besteira. Então, deixe esses caras de lado, deixe esse pessoal aí de lado. Vocês precisam continuar a crer nessa verdade. Essa é a verdade, não há outra verdade. E nela permaneçam firmes, não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Então Paulo fala para eles, para que continuemos firmes em Cristo. A verdade que é Cristo. Ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém pode ser reconciliado com o Pai se não for por mim. João 14,6 nos diz isso. Então, meus irmãos, que nós possamos de fato entender que Jesus Cristo é suficiente na nossa vida. Ele é supremo. Ele detém toda a divindade, toda a plenitude da divindade. Tudo está em Cristo. Ele é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, aquele que permitiu que nós pudéssemos ser salvos, que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar um dia abençoado, e que nós possamos ser gratos a esse Deus supremo, ao nosso Cristo supremo que nos salvou. Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo dia.